Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell. Como sempre, é bom você sempre acompanhar meu trabalho, que é maravilhoso, esse trabalho ligado à física quântica, ao despertar das massas e principalmente à evolução, da raça humana no planeta Terra. E esse trabalho ele envolve muita pesquisa, envolve muita coisa interessante que muitas pessoas passaram no planeta e passaram essas informações para nós, Vários cientistas, vários físicos e vários sábios, Porque antigamente não se tinha essa palavra cientista, nem físico, nem outra coisa, mas tinham sábios que a gente pode lembrar na história, Como Platão, Sócrates e outros mais. Mas existem pessoas que nem são conhecidas na história, mas que ensinaram muita gente. Então fique hoje nesse programa, acompanhe o tema que eu vou falar hoje, que é algo extremamente incrível, que tem a ver muito com essa questão das pesquisas. Antes de mais nada, eu quero que você acompanhe o meu material que está lá no canal do YouTube, que chama Web Terapias. Esse canal você pode se inscrever, é gratuito, Inscrito você ainda tem a vantagem de receber as novidades. Quando sobe um vídeo, quando vem assuntos interessantes, você vai lá ser o primeiro a assistir, Você recebe ali o aviso no celular. E além do mais, o seu nome também fortifica meu canal. Então se inscreva, dê o seu like, canal Web Terapias. Tem assuntos muito interessantes. O assunto que está mais atual nesse instante é sobre o microchip, O número 1 e o número 2, esse microchip ou RFID, que é o chip que está sendo instalado nas pessoas na Europa. Como eu falei, um chip de grande manipulação, porque a princípio é para identificação, mas a gente não sabe até que ponto será utilizado isso em benefício à sociedade. Então é algo que a gente tem que começar a pesquisar. Então esse documentário, essa informação que eu passo no vídeo é justamente para você entender. Além de outros assuntos muito interessantes. Tem também o meu site que chama Web Terapias, onde você verá meu trabalho, meus atendimentos, para realmente se despertar. Mas vamos lá, falar do assunto de hoje, que tem a ver com o que Tesla já falava, Tesla falava de um assunto muito interessante. Tesla, acho que você já conhece, se ouve muito dele nas mídias, principalmente na internet. Nikola Tesla é um físico austríaco que ele foi para os Estados Unidos e ele ganhou um grande nome porque ele falava muito sobre energia, principalmente sobre campos energéticos. E ele trabalhou com Edison e tudo mais, eu já fiz programas falando dele, você pode procurar ali no canal. E Tesla revolucionou tudo, praticamente o que você tem hoje aí de Wi-Fi, ondas que estão aí alimentando tudo sem ligação de fios, A ligação é simplesmente por campo energético, desde um transformador até o seu celular, até as ondas que estão aí percorrendo todos os ambientes, as transmissões, Então junta a informação de Tesla mais a informação das pessoas ligado à rádio, por exemplo, o Marconi, Todo esse pessoal. Então são informações que realmente talvez você, que é uma pessoa normal, não consiga captar. Simplesmente você vai utilizar os mecanismos, vai utilizar tudo que está ao redor. Você, como um usuário, não vai conseguir perceber. Mas nós que somos pesquisadores, nós que trabalhamos a fundo com isso, a gente acaba realmente tendo essa noção de quanto é importante esse conhecimento. Então, lembrando que Tesla falava
que se você quer entender o que é o universo, o que é o universo? Nada mais que frequência e vibração. Essa era a máxima que o Tesla falava para todo mundo. E boa parte do trabalho dele se baseia justamente sobre isso, sobre frequência e vibração. O que é frequência? Então, já expliquei isso em outros programas anteriores. Frequência nada mais é que a repetição de ciclos por uma quantidade de tempo, né? Então, se você joga uma pedra num lago, essa pedra ela vai formar as ondinhas, né? Então, aquelas ondas, por exemplo, é uma execução de um trabalho, é um ciclo que está sendo acontecido ali, e ele vai durar um espaço de tempo, né? Então, se você calcular o trabalho junto com o efeito de tempo, você tem uma coisa chamada frequência. Então, por exemplo, a minha voz vibrando aqui para vocês, tem minhas cordas vocais que estão vibrando. Se eu falar grosso, ela tem uma vibração menor. Se eu falar aguda, tem uma vibração maior, mas sempre por um espaço de tempo, né? Porque se eu falar uma palavra, ela tem uma duração de tempo. Então, são frequências. Então, a gente aprende isso em ciências, por isso que é importante estudar ciências, por isso que é importante estudar física na escola, que existem unidades de medida. E a unidade de medida padrão mundial é Hertz, né? Que foi justamente a pessoa que conseguiu traduzir o que é frequência. Hertz, né? Cujo símbolo é Hz, né? O H maiúsculo e o Z minúsculo, que é o que você tem no seu rádio. Por exemplo, a FM Mundial transmite 95,7 MHz, ou seja, 1 Hz multiplicado por 1 milhão. E essas frequências têm uma informação. Então, 1 Hz, só para você entender, é uma frequência de um pulso em um segundo. 1 Hz, um pulso em um segundo. Agora imagina a FM Mundial, Vibe Mundial, que transmite 95,7 MHz. Imagina 1 milhão de ciclos, né, num segundo. Olha que frequência. Números são muito interessantes para a gente compreender. E ele fala que também o universo é vibração. Então, se tudo é frequência, porque a luz que você vê é uma frequência, as cores que você vê são frequências, tudo que você ouve é frequência, tudo que você pode tocar, e a gente já está entrando no campo da física quântica, são frequências, porque as coisas estão materializadas, na verdade elas não existem, elas são materializações, que são os colapsos de onda, por isso que ela acontece. Ou ela está na forma só de onda, ou a forma material, que é o colapso dessa onda. Então tudo isso vibra numa frequência. Até o fogo que você vê é uma frequência, o calor que você sente é uma frequência. Mas, sobretudo, a gente precisa também entender que existem vibrações. E que vibrações são essas? Então minha voz, além de estar emitindo uma frequência para vocês, ela está vibrando aqui. Por exemplo, eu não lembro se esse microfone aqui é de carvão ou ele é de cápsula, mas a gente está transmitindo aqui e as moléculas minhas daqui da cápsula do microfone estão vibrando, gerando som ali na mesa de som, né? Um sinal elétrico. Por exemplo, um motor virando, né? um ventilador virando, ele além de ter toda a frequência de funcionamento, ele tem um vento que está saindo ali, que é uma vibração. O próprio carro seu, quando está funcionando, você sente. Quando você dá a partida, você não precisa olhar no painel, mas você percebe que o motor entrou em funcionamento porque existe uma vibração na carroceria do carro. Você sente que o motor está funcionando. A moto, né, a bicicleta, tudo que você se movimenta tem uma vibração, inclusive você que tem uma vibração. Você não se sente vibrar? Só que as vibrações podem ser grandes ou pequenas, né? Então, quando a gente pega essa máxima de Tesla, parece tão óbvio, né? Mas é como a lei da gravidade. Quem postulou, quem falava, ele conseguiu postular, conseguiu falar isso para as pessoas. E através disso a gente consegue, eu como pesquisador e outros pesquisadores no mundo, a gente consegue traçar também informações muito interessantes do comportamento humano, do que estão acontecendo com os campos energéticos no planeta, né? E sobretudo, por que tem quarta dimensão, por que estava na terceira, por que o planeta vibra, né? Assiste lá o meu vídeo que eu falo sobre a ressonância Schumann no planeta, né? Tanta coisa interessante, pessoal. E hoje eu quero falar de um tema muito forte, um tema muito interessante sobre as pesquisas mais atuais relacionadas às doenças, né? Principalmente doenças como câncer, que são doenças malignas muitas das vezes, né? Há uma preocupação muito grande dos pesquisadores em tentar evitar aquele tratamento mais pesado, que é muito tóxico, né? Com radiação,
né, com produtos muito fortes. Então sempre há pesquisas que estão aí tanto no ramo das plantas, né, no ramo da fitoterapia, no ramo de produtos similares, né, produtos que não sejam tão nocivos. Porque o câncer hoje está tão presente nas pessoas? A gente já sabe, primeiro pelo diagnóstico, que ele é muito mais preciso, ele vai pegar o câncer muito antes do tempo, né? A gente teve recentemente, o mês passado, né, outubro, que era o mês do câncer de mama, né? O mês marco, né? Mas a gente sabe que a questão também do estilo de vida das pessoas. Então você só tem a campanha de conscientização, mas o estilo de vida das pessoas está sendo mudado? As pessoas estão procurando se transformar? Né? Então a alimentação errada, o estilo de vida errado, a própria frequência ionizante que está em alguns aparelhos, antenas que estão fazendo mal para você, o micro-ondas onde você cozinha, tudo isso já é comprovado que faz mal para o indivíduo, né? Para alguns mais rápido, para outros menos, para outros nem vai acontecer, mas está comprovado que isso é fato. Então existem cientistas que trabalham em pesquisas muito mais profundas tentando fazer algo paralelo, algo junto com a medicina para que se torne menos danoso, né? Então, por exemplo, a gente tem um professor que chama Anthony Holland, que ele pesquisou sobre as frequências e vibrações que podem acontecer utilizando a música, se isso seria possível ou não para que aconteça curas, né, nas pessoas. E uma das coisas que eu posso falar nessa pesquisa dele, que é muito parecida com as coisas que a gente fala, é justamente se a gente pegar, falando de frequência, um instrumento chamado diapansão, né? Diapansão é aquele instrumento em forma de U que ele vai emitir uma frequência. Quando você usa dois diapansões, né? Quando você tem um emitindo uma frequência, você vai pegar o outro e ele vai captar essa frequência do que o primeiro está emitindo. Então isso chama-se ressonância, né? Ressonar. Isso pode acontecer com você, por exemplo. Você está quieto, você está ouvindo uma música, essa música começa a ressonar com você, ou seja, você tem a caixa acústica emitindo o som e o seu corpo começa a ressonar com essa caixa acústica. É como se você estivesse sentado em cima de um motor, por exemplo. O motor está funcionando e seu corpo começa a vibrar junto com você também, né? Você vibrando junto com esse motor. Isso chama-se ressonância. E quando você pega, por exemplo, o diapasão, é muito legal fazer essa experiência, ele está lá vibrando, por exemplo, numa frequência de 400 Hz, ou seja, 400 pulsos por segundo. Você pega outro diapasão, você só passa a mão nele e dá um start, você começa a tirar ele da inércia e ele começa a vibrar. Em determinado momento as frequências serão iguais, ocorre a ressonância entre um com o outro. E a gente pode brincar também com isso, por exemplo, você já ouviu falar do copo de cristal que quebra? É o mesmo efeito. Então o que acontece quando você vê uma pessoa que tem uma voz poderosa quebrar? Muita gente grita e não quebra um copo de cristal. Mas as pessoas que conseguem quebrar, quando a gente vê essa experiência acontecendo, ela pega o copo de cristal, que está quieto, ela dá uma batidinha nele, né, e ele começa a vibrar. E a pessoa grita de uma forma que ela já sabe qual é a frequência, que vai quebrar esse copo, porque ele vai ressonar junto com a frequência do grito da pessoa, do tom de voz dessa pessoa, ao chegar no ponto que as moléculas do cristal não suportam e elas colapsam, né? Lembrando que existem dois tipos de colapso. Existe o colapso quântico, que quando soma as energias você tem um acontecimento material ocorrendo, e existe o colapso que eu chamo, que a gente aprende em engenharia, né? Que é o colapso de destruição, que é a queda. E por falar em colapso de destruição, tem uma história muito interessante lá nos Estados Unidos, em Washington, que é a famosa ponte, que é a Tacoma Narrows. Dá uma pesquisada lá, que esse caso é clássico de engenharia. Aliás, ele foi base para muitos engenheiros estudarem vibrações, né? Essa ponte foi construída em 1940, né? Ela começou em 38 a construção. Ela é uma ponte pêncil, né? E ela é uma ponte que tem praticamente aí 900 metros. Tinha, né? Porque ela caiu. Essa ponte foi construída em 1º de julho de 1940, ela foi inaugurada, mas mesmo durante a construção, os próprios funcionários falavam que ela balançava bastante. Mas isso é estudado num projeto, né? Prédios balançam, chaminés balançam, caixas d'água elevadas balançam, tudo balança em função do vento. Só que ela foi um fato assim histórico, porque ela foi escola para muita gente. Para vocês terem ideia, ela foi inaugurada no dia 1º de julho de 1940.
Quando foi no dia 7 de novembro de 1940, no mesmo ano, ela entrou em colapso com os ventos de 60 por hora derrubando ela. Mas não foi assim como se fosse uma carta de baralho empilhada e aquela torre de carta que bate o vento ela cai. Não. É uma estrutura pêncil com cabos de aço e metal e concreto, e ela foi vibrando com o vento. Ela já tinha isso no projeto, que ela vibraria com o vento, mas o vento começou a balançá-la demais. Então tinham estudos de vazá-la para o vento passar por ela, fazer mudanças aerodinâmicas, mas não deu tempo, né? Depois desses estudos, ela caiu antes desses estudos, né? E aí qual foi o fato? Foi o mesmo sistema do diapasão. Então ela já balançava, só que a ressonância aconteceu com os ventos de 60 por hora batendo nela. E é muito legal porque vocês verão um vídeo na internet dessa ponte subindo e descendo, parece que está tendo um tremor de terra, e não é, é apenas o vento. Eu lembro que quando eu trabalhava com a engenharia automobilística lá fora, nos carros de corrida, a gente tinha isso acontecendo também, né? Que é uma coisa que chama vibração aeroelástica. Então, por exemplo, aerofólios, né, de carros de competição, eles começam também a ressonar, até estragar a nacelle. Acontece, por exemplo, com os helicópteros, né, ressonância também dos rotores. Então isso ocorre ao ponto de trincar totalmente um carro. Às vezes você vai ver acidentes de helicóptero, também acontece isso, dele totalmente estourar, principalmente helicópteros de 3 pás, né, número ímpar de rotor. E isso é muito comum de acontecer por causa dessa ressonância que chega à destruição. E na ponte não foi diferente, né? Ela acabou caindo, mas foi acontecendo aos poucos e foi até filmado, não foi algo de uma hora para outra, ela levou um bom tempo para cair. E nesse caso, né, pegando a ponte, pegando o copo de cristal, a gente chega nesses dois extremos, mas a gente pode chegar aos micro-organismos. Então nós temos um cientista chinês que ele chama-se Man Van-Hun, né? E ele fez um livro muito interessante, cujo nome dele é The Rainbow and the Worm. Se a gente traduzir isso, significa do arco-íris à minhoca, a história dos micro-organismos. Ele alega, né, que nas pesquisas ele percebeu que a mesma tecnologia do cristal líquido, LCD, que você tem. Você conhece a tecnologia do LCD? Então pega o seu celular, né? O seu celular pode ser feito de OLED ou pode ser feito de LCD. Então quando você coloca pulsos elétricos nesses LCD, né? Por exemplo, o meu relógio aqui, você vai ter alterações de forma, alterações de luz, alteração de cores. Esse é o efeito do cristal líquido, que já foi pesquisado há muito tempo atrás, né? Lembra das calculadoras, os joguinhos, tudo que foi crescendo até hoje nos celulares. Mas esse cientista, ele pesquisou e viu realmente que também o corpo é feito com essa propriedade dos cristais líquidos, onde você, colocando um eletromagnetismo, você altera esses pontos do corpo, você altera as células, altera os micro-organismos. Olha que pesquisa! Quem lembra do Dr. Masaru Emoto, que fez aquela pesquisa com os cristais de água, com os sons? Que som que você colocava no cristal, né? Por exemplo, a água com rock, a água com música clássica, a água com reiki. Vocês lembram dessa pesquisa do Masaru Emoto? Maravilhosa, né? E olha o que esse cientista faz, né, nesse livro, né? Então ele faz essa teoria do corpo de cristal ao LCD. Olha que coisa. E o nosso o Anthony Holland, ele procura levar isso para o lado da música, né? Então usando a frequência musical, onde na pesquisa ele percebe que você utilizando uma frequência baixa, uma frequência alta, né? E o número que ele chegou, se eu não me engano, acho que é 11 vezes a diferença entre eles, você tem a destruição de micro-organismos. E isso está sendo usado em pesquisas realmente para doenças. Olha que nível que o ser humano chega quando começa a pesquisar. Esse é o lado bom, né, da parte científica. James Berry, ele tem uma patente também no mundo que faz essa questão do cristal, do LCD, né? Ele criou um dispositivo de terapia de frequência ressonante, isso é até patenteado. Então, olha que interessante como as pessoas buscam realmente saídas. Bom, pessoal, o que eu quero dizer é que quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala, por exemplo, no meu trabalho da relocação quântica energética, né, que ela trabalha, né, na abordagem energética também, trabalha no método energético que usa o eletromagnetismo, utilizando luz, utilizando geometria sagrada, utilizando cor, utilizando binário de informação, né, que são ligadas
realmente as pesquisas minhas de Sírios, né, de outros planetas, ao que eu aprendi em vários continentes, principalmente na África, onde eu tive várias iniciações. Então tudo isso realmente são informações muito precisas que ficaram até um pouco para trás, porque o ser humano entrou numa onda de industrialização, entrou numa onda de simplesmente fazer nos últimos 300 anos, onde foram abandonadas várias coisas. Mas a questão é que se a gente falar de efeito ressonante, a gente não pode esquecer que a gente está num planeta Terra que pulsa, a gente tem coisas que pulsam ao nosso lado, como o Tesla fala, frequência e vibração, e também a gente está num universo que pulsa. Então, do mesmo jeito que existe essa questão da destruição, como eu falei do copo de cristal, como eu falei da ponte, né? Como eu falei da vibração do diapasão, eu também posso falar muito da questão oposta, que você pode buscar resultados positivos, não só no campo material, mas também no campo energético da sua vida. Isso basicamente, pessoal, é achar o equilíbrio. É o que a gente faz realmente, por exemplo, com a relocação quântica energética, onde são abertos campos para que você desperte, para que você busque o universo de possibilidades da sua vida. Não podemos esquecer que o Sol que vem também para nós é uma frequência e é uma vibração. Quantos de vocês já não sentiram o coração pulsar diante do Sol? Né? Tomando aquele banho de sol gostoso, ou quando você chega na praia, né? Agora chega épocas de férias, você vai fazer isso. Olha que interessante. Será que é possível você ser tão sensível assim? Né? Você aproveitar? Lógico que é. Então, pessoal, o que eu convido você a participar dos atendimentos. Minha base de atendimento funciona nessa forma científica, dessa forma realmente utilizar frequência, vibrações e, sobretudo, informações das quais eu desenvolvi há muito tempo atrás, desde 1984, que trazem realmente esse despertar. O que eu posso dizer? Que isso realmente, paralelo à sua vida, abre novos horizontes, abre um novo patamar energético, onde você começa a ressonar com a frequência de quarta dimensão, que não é mais um sonho. Esse novo mundo, né, que a gente está vivendo não é mais um livro, não é mais coisa que é falada simplesmente por antepassados ou previsões tribais, mas sim o que está acontecendo nesse momento. Daí nós temos dois opostos, pessoas que estão despertando, buscando realmente tudo isso. Do outro lado, pessoas que estão sofrendo, não entendendo nada disso e sofrendo de uma maneira muito triste, porque é praticamente morrer de sede em frente ao mar. Não significa que eu vou salvar a sua vida uma vez aplicando a relocação quântica energética, mas isso pode ajudá-lo muito a clarear as suas ideias e, sobretudo, nesse novo ano que a gente tem, a gente trazer novamente uma clareza para que você alcance seus sonhos, porque o problema não é política, o problema não é o seu vizinho, o problema não é a sua esposa, o seu marido, o seu trabalho, o problema não é você estar sofrendo, o problema é você não estar sabendo viver porque você não vislumbra uma claridade de vida, você não vislumbra realmente um despertar. Eu vou passar agora o meu comercial para você anotar os meus contatos e eu volto a falar novamente com vocês. Por favor, escute aí e anote. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 947 22 99 80. Repetindo, 947 22 99 80. É isso aí, pessoal. Quero convidá-los a participar dos eventos. Agora no mês de dezembro haverá 2 eventos muito legais. O primeiro deles é justamente você trazer as energias 2020, os novos eflúvios, utilizando a física quântica. Então é como finalizar seu ano de 2019 e ativar as energias para 2020. Quais são os campos de possibilidade? Como que você faz isso na sua vida? Então esse workshop acontecerá em São Paulo, as vagas são limitadas e você pode mandar um e-mail ou um WhatsApp para saber um pouco mais sobre isso. No mesmo dia também acontecerá o workshop sobre a utilização
da geometria sagrada no seu cotidiano. Algo muito simples, muito básico, mas justamente eficiente para que você utilize as formas sagradas para você trazer novamente energia positiva para o seu dia a dia. A base desse título que eu estou falando está num programa que eu falo sobre o design inteligente, a importância realmente das coisas divinas. O que eu quero hoje é agradecer realmente a vocês por ter participado do programa. E nós voltamos novamente no próximo programa Mistérios do Universo, aos sábados aqui na FM Vibe Mundial. Honrar a todos, aproveite esses eventos, aproveite para se inscrever no canal e nos vemos no próximo programa. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.